pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar dando uma dica, não que eu esteja ganhando algo da editora, ou de alguma página, ou de algum site, mas estamos aí para receber qualquer contribuição. Porque eu me considero, de certa maneira, um arqueólogo de livros, né? Às vezes eu fico procurando aqueles títulos raros, aquelas promoções, livros que às vezes é desconhecido, que é difícil de encontrar, apesar de existir no Brasil, seja em português ou em língua estrangeira. E eu estava navegando aí na internet e me deu uma ideia. Eu vou navegar ali no site da Paulus, que a Paulus é uma editora católica, mas que tem títulos variados, inclusive na área que eu estudei, que é filosofia, e tem muitos títulos interessantíssimos para que você possa estudar, principalmente clássicos da filosofia, né? E eu estava passeando lá, digitei lá Paulus Filosofia, e curiosamente, na primeira página ali eu vi assim, promoções extraordinárias de certos títulos, e até certos títulos clássicos, que geralmente são caros, e estavam num preço, sei lá, 70% de desconto do valor que geralmente é encontrado no mercado. Eu vou estar mostrando aqui, não vai ser um unboxing. E fora isso, alguns títulos que eu acho interessante, que estava, sei lá, 10, 20 reais. Preço assim de banana mesmo, eu acho que não paga nenhum papel para imprimir. E que seriam títulos interessantes. Infelizmente, eu estava com alguns títulos em mente e na hora lá de fechar a compra, não fechei desses títulos interessantes que estavam extremamente baratos. Para você ter uma ideia, tinha livro de 10 reais, de 15 reais, de 20 reais. E é sempre interessante você, às vezes você não está tão podendo muito, você compra lá, faz uma compra de 100, 100 e poucos reais, divide em 3 vezes, 4 vezes, bota o frete lá, ainda assim sai em conta. E eu acredito que essa promoção ainda exista lá no site da Paulus. Você digita lá, principalmente você que tem interesse em livro de filosofia. E eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho um livro aqui, esse primeiro título aqui, e são livros que eu tinha visibilidade de, no futuro, comprar, né? Tem aqui, ó, Metafísica de Plotino, de Jean-Marc Narbonne. Nós sabemos aqui que para você ter livros, comentários sobre o Plotino, o neoplatonismo, é muito difícil, né? E é sempre bom, eu mesmo tenho muito hábito, costume de, às vezes, dependendo do autor, sempre começar por um comentário para depois entrar e ler diretamente o texto, né? Eu acho que esse título aqui, se no máximo aí foi 20 reais que comprei, até uma capa interessante, é uma capa mole, mas uma capa que não é tão mole, e eu estava de olho nesse livro, deixei lá na minha lista de desejos na estante virtual. Tem pouco mais de 100 páginas, 108, quase 200 páginas. Interessante aqui uma introdução a Plotino. Como eu já disse, nós temos poucos títulos desse em português. Um outro livro que eu estava olhando lá, às vezes você pega o livro pela oportunidade, às vezes você não conhece bem, vê um comentário, vê uma resenha de alguém, e aí eu me arrisquei aqui, ó, Sabedoria Grega, Epimênides, Féricides, Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Mácrito, George Colley. Esse livro aqui, ele faz parte de uma série, que eu acho que é Sabedoria, 3 volumes, Sabedoria Grega. Esse é o segundo, e é este que estava na promoção. Existem os outros volumes que estavam bem mais caros. E aqui são comentários desses pensadores, que se remete ali à filosofia pré-socrática, e tem um texto grego, tem os fragmentos, né? E tem a tradução e os comentários desse cidadão aqui. E a gente sabe que é muito difícil, às vezes, encontrar esses textos em português, e às vezes, quando você encontra muito caro. E estava lá, como já disse, eu acho que 10 ou 20 reais, e eu não perdi a oportunidade de adquirir. Tem esses pensadores, como eu já citei, Sabedoria Grega 2, e interessantíssimo aqui também. Um outro livro que eu estava de olho, porque eu tenho um volume 1, e não tinha esse volume, que também geralmente estava na faixa de 60, 70 reais.
E também encontrei no site da Paulus, dessa faixa de preço, eu acho que estava no máximo de R$ 30, que é Teoria das Ideias de Platão, uma introdução ao idealismo, volume 2 de Paul Natorp. Esse Paul Natorp, ele é um pensador alemão, se eu não me engano, e ele mescla a sua filosofia entre Kant e Platão. Né? Tem até alguns textos escritos, eu acredito que não existe em português algum texto dele, da filosofia dele, mas a gente sabe assim que fora do Donald Ross, que seria aquele livro sobre a teoria das ideias de Platão, e que, segundo muitos, aí já é uma interpretação da teoria das ideias de Platão ultrapassada, ou não posso dizer ultrapassada, mas superada, mesmo embora você tenha que recorrer a ele até mesmo para fazer as críticas, esse aqui é um comentário da teoria das ideias de Platão mais atualizado. E eu tenho um volume 1 e não tinha o volume 2. Né? E aqui você tem pouco mais de 500 páginas e é um título interessante para você estudar a teoria das ideias da metafísica platônica. E geralmente, como eu já disse, é um título um pouco mais caro. Um outro livro que é um clássico da metafísica aristotélica, da ontologia aristotélica, e é um livro também que todo estudioso da metafísica de Aristóteles, da ontologia aristotélica, tem que passar por esse título, por esse comentador. Qualquer tese de mestrado, de doutorado, ou até mesmo na sua monografia, é interessante você passar por esse título. Esse título ele é tão importante que existe um comentário desse livro. Né? Um livro comentando o comentário do Pierre Albenque, O Problema do Ser em Aristóteles. E aqui você vai ter uma discussão de pouco mais de 400 páginas, quase 500 páginas, sobre a ontologia de Aristóteles. Então é um livro fundamental, essencial para você estudar a ontologia de Aristóteles. E como eu já disse, você quer estudar a parte da metafísica, não só a ontologia, a metafísica em geral, você tem que passar por esse título. E geralmente é um título caro, você encontra às vezes até de 100, 120 reais. E na promoção da Paulus eu encontrei de 30 reais. Então eu não perdi a oportunidade e estava na minha lista de desejo lá da estande virtual, da Amazon. E eu encontrei esse livro aí e não perdi a oportunidade. Às vezes você se aperta um pouquinho, vai lá, deixa de comprar um negócio, aí você para adquirir aí um livro que é fundamental para estudar um determinado assunto e às vezes você encontra bem mais caro. E o último livro que eu estou lendo, depois vou fazer um review, e de um autor que eu tenho uma simpatia muito grande, porque eu tenho um livro dele sobre uma outra temática, sobre teoria do conhecimento. É esse livro aqui, ó, que eu acredito que até uma capa nova, bonita aqui, ó, Panorama das Filosofias do Século XX, do Urbano Ziles. E eu não perdi a oportunidade de comprar, porque não só porque estava barato, mas porque eu gosto muito dos textos do Urbano Ziles. Já tive também um livro de Filosofia da Religião, que eu acabei dando para um amigo. E aqui eu estou lendo e já posso dizer, é um livro interessante para você estudar a filosofia do século XX. Então ele vai abordar diversos autores das diversas correntes filosóficas. Ele vai começar falando o panorama do século XX e como é que surge, porque surge essa filosofia do século XX, focado em reflexões relacionadas, inclusive, aos momentos históricos. Então, por exemplo, você tem aqui Hannah Arendt, você tem Levinas, você tem Gabriel Marcel, você tem vários pensadores que vão estar debruçando sobre o problema do início ali do século XX. Qual é esse problema? O problema da guerra, da desumanização que a guerra gera. E aí ele vai estar explicando todo o perfil, porque a filosofia do século XX começa a refletir sobre certos problemas. E aí você tem aqui a fenomenologia, você vai ter o personalismo, você vai ter o existencialismo do século XX, você vai ter a filosofia da mente, você vai ter a filosofia da linguagem, vários autores, a filosofia analítica. Muito embora
seja de uma maneira muito resumida, que ele vai pegar assim no máximo 3 páginas de cada autor, às vezes o menos é mais. Você não vai esperar comprar um manual grande para falar de filosofia do século XX se você não aprendeu as principais ideias. Às vezes você lê um manual grande e não reflete ou não memoriza aquilo que as ideias ali, né? Então um livro assim, por ser de poucas páginas, você vai ler várias vezes, você não precisa ler em uma ordem específica, porque ele vai estar colocando também as diversas correntes filosóficas, ele vai dar uma introdução para falar de cada filósofo. Eu acho um livro interessantíssimo, e é tanto que eu estou lendo assim, ó, rapidinho, porque é um livro interessante. Eu já estou fazendo um review aqui, né? E eu também peguei de uma maneira, um valor bem barato, e eu vou reler, vou estar relendo direto, porque é um livro muito interessante. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como eu já disse, nós estamos no Kawaii. Se vocês quiserem fazer uma contribuição aí, tem a nossa chave de Pix. Eu agradeço a todos aí. E até a